Hello guys of the first year. Olá pessoal do primeiro ano. How are you today? Today we are going to correct the homeworks here on page 50 and then on pages 270 and 271. Então a gente vai corrigir os temas aqui da página 50 e depois nas páginas 270 e 271 sobre o assunto que nós temos estudado. Então, the past perfect, estudamos então na última segunda e na última quarta também. Let's get started. Então, o que nós tínhamos que fazer aqui na number 3? Que tinha ficado de tema inicialmente, tá? We had to answer the question. Responda as perguntas. Why did he have an accident? Por que ele teve um acidente, tá? Então, antes de ter o acidente, o que aconteceu? Lembra que o past perfect é para falar de uma ação que aconteceu antes de outra, né? Em um passado mais remoto ainda do que o passado simples, né? Então, olha só. Because he hadn't seen the tree. Porque ele não tinha visto a árvore, né? Então, aqui a gente tinha que usar o verbo entre parênteses, complementando com, né, algo que tivesse sentido com a figura. Which is this picture, que é essa figura aqui. Ok? Let's see number 2. Why did she do badly on the test? Por que ela foi tão mal na prova? Daí a gente tem o study hard. Aqui, né, estudar bastante, né? Então, a gente pode responder because, uma das possibilidades, she hadn't studied, ó, a gente usou had na forma negativa, e o study na terceira forma ele é regular, fica studied normalmente, because she hadn't studied hard. Muito simples, porque ela não tinha estudado bastante. Tá? Então, se você respondeu de outro jeito usando study hard, também está certo, desde que tenha utilizado o had e a third form here, e a terceira forma aqui do verbo. Ok? So, number 3, número 3. Why couldn't she get back into the house? Por que ela não podia, né, voltar para casa, né, voltar para dentro da casa? Ok? Because she hadn't, mesma coisa, porque ela não tinha. She hadn't remembered her keys. Porque ela não havia lembrado das chaves dela. Okay? Aqui também poderia ter complementado. She hadn't remembered to bring her keys. Né? Esse to bring aqui é opcional, mas fica mais completo com ele, né? Ela não havia lembrado, não tinha lembrado de trazer as chaves dela. Ok? Então, sempre usando, né, o had, mais a terceira forma aqui do verbo remember, também é regular, apenas coloque o ed. Se fosse regular, nós recorreríamos à tabelinha dos verbos irregulares na terceira forma lá. Ok? Why did the dog chase the chicken? Por que o cão perseguiu, né, as galinhas? Ok? So, we have closed the gate. Fechar o portão. Ok? Mesma coisa, tá? Because she hadn't closed the gate. Né? Mais um verbo regular aqui, né? Como terminava em E, apenas acrescentamos o D, porque ela não tinha fechado o portão, the gate. Ok? Então, muito simples aqui, só para relembrar, então, retomar o uso do had, mais a terceira forma, para falar de uma coisa que aconteceu antes de outra no passado. Now let's go to 270, vamos para a página 270, ok? Esse aqui nós já tínhamos feito, né? Antes da nossa última prova, tá? Isso aqui já foi corrigido. Let's go to the part of the grammar. Vamos para a parte então, que refere-se então à gramática. First of all, check the sentences which use the past perfect correctly. Quais frases usam corretamente, tá? Então, when they had played 3 games of pinball, the machine broke. Então, quando eles tinham jogado 3 jogos de pinball, né, a máquina quebrou. Então, primeiro, né, first they played, primeiro eles jogaram, e depois a máquina quebrou. Tá certa essa frase. Na de baixo a gente tem o oposto, né? Quando foi jogado, a máquina quebrou. Não está usando o past perfect aqui, então está incorreto. Number 2, número 2. Ok, let me open here, deixa eu abrir aqui. There had been
4 typhoons this year, né? Tinha acontecido, né? Tinha havido 4 tufões esse ano, enquanto ele estava na Europa. E there had been 4 typhoons while he was away in Europe. Ok? A correta é a segunda opção, porque é a única que nós temos o uso do had e do terceira forma aqui do be, que é been. Aqui nesse caso do primeiro exemplo, o been é a forma ing, forma gerúndio. Então isso não é past perfect. Past perfect tem que ser a terceira forma do verbo. Don't forget. 3. By 2015, Obama had been president of the USA for 6 years. Até 2015, Obama tinha sido presidente por 6 anos. E até 2015, Obama foi presidente por 6 anos. Qual que tem past perfect? Novamente, letter A, porque tem lá o had e o been. Okay? Number 4. Okay? My father had read half of the books in the library when it finally closed. Meu pai tinha lido metade dos livros da biblioteca quando ela finalmente fechou. Ou B. My father had been reading. Meu pai tinha estado lendo half of the book, né, metade dos livros da biblioteca quando ela finalmente fechou. Aqui nós temos um uso de ing, não caracterizando o past perfect. Então nós temos a primeira opção como a correta, tá? Apesar da segunda frase estar correta. Não é uma frase incorreta a grafia dela, mas não é o past perfect, tá? And 5, the college team had won. Okay? O time do colégio tinha ganhado both the cup and the league, ambas, né, a Copa e a Liga, by the end of the season, até o final da temporada. Or the college team did win. Okay? Já vimos que é a primeira, por termos o had e a terceira forma. So, that's number 1, esse é o número 1. Na number 2, we had to write sentences, escrever frases, using the past perfect, usando o past perfect, ok? Nos lugares corretos, usando ali o after e tudo mais. Então, number 2, tá? After, ok? She had watched the movie. Após ela ter assistido o filme, she wrote, ela escreveu, a análise, the review. Tá? Então aqui como é que eu vou saber então que é junto da primeira parte aqui do watch, né? Então tudo uma questão aqui de análise, né? Como é que eu sei que é após o watch que eu vou usar o past perfect e não após o write the review? Pelo contexto, né? Então assistir filme, escrever uma análise. Então primeiro a gente assiste o filme e depois escreve a análise. A ação mais anterior é assistir o filme, então é nessa ação que eu vou usar o past perfect. Okay? Após ela ter assistido, ela escreveu. Então aqui tem a ação mais antiga, number 1, e a ação mais recente, number 2. Tá? Só isso aqui que eu vou dar o exemplo. Então. 3. The people leave the building, the fire start. Okay? Então, as pessoas, né? Então, the people had left the building. As pessoas tinham saído do prédio before, antes, né? Do fogo, the fire started. Antes do fogo começar, tá? Então, 4, she come home, boys eat the cake. By the time, lembra que by the time é quando, né? Quando ela chegou em casa. By the time she come home, comma, the boys, os meninos, já tinham, né? The boys had eaten the cake. Aqui nós temos um exemplo de verbo irregular, o eat, então fica lá eaten. Okay? O que aconteceu primeiro então? Primeiro os meninos comeram um bolo e quando ela chegou em casa, isso já tinha acontecido, né? Ela chegou em casa depois. Ok? That's number 2, esse é o número 2. Ok? Então, para quem não entendeu muito bem o Past Perfect, aqui na página 271 tem mais uma explicação sobre ele, né? We have here the uses, a gente tem os usos, usado para um evento, situação no passado, né? Isso é o Simple Past, tá? Evento, situação no passado. E o Past Perfect? O Past Perfect é to talk about before, falar de um evento antes desse tempo aqui, tá? Usamos o had, mais passado particípio, ok? Na forma dos verbos regulares, apenas acrescentar o ed, como eu tinha falado para vocês. E irregulares, caso necessário,
temos lá no 249. Aqui tem todos os exemplos de formas afirmativas, negativas, interrogativas e interrogativas negativas, né? Usando lá o had e o past perfect. Lembrando que eu também posso abreviar o had com I'd, you'd, he'd, tá certo? Então, he'd started, ele tinha iniciado, enfim, tá? Só para vocês recorrerem em caso de dúvida. And let's go to 1 and 2 here. Vamos para 1 e 2 dessa página. First of all, write sentences using the past perfect tense. Escreva a frase usando o past perfect, tá? Isso aqui eu vou colocar para vocês aqui de um jeito mais ágil para a gente conferir, ok? Check it out. Confere lá. So, Blake had finished the project when his manager arrived. O Blake tinha terminado o projeto quando o gerente chegou. Então, primeiramente, o Blake, né, finalizou o projeto e depois o gerente chegou, né? 3. The taxi hadn't arrived. O táxi não tinha chegado, primeira ação. Before the rain started, antes da chuva começar. Então, a chuva começou depois do táxi não ter chegado. 4. I had seen the movie before you bought it. Eu já tinha visto o filme antes de você comprá-lo. First action. Second action. Ruby hadn't lived in London before she moved there in 2014. A Ruby não tinha morado em Londres antes de se mudar para lá. Então, primeiro, óbvio, ela não tinha morado e depois ela se mudou. 6. I had worked there for 3 years before I got fired. Eu já tinha trabalhado lá por 3 anos antes de eu ser demitido. Então, óbvio, primeiro eu trabalhei e depois eu fui demitido. Ok, that's number 1. Number 2, had to circle the correct alternatives. Tinha que circular as alternativas corretas. Had your parents already had breakfast when you got up? Tinham, né? Ó, como é uma pergunta, ó, vamos relembrar aqui em cima, né? A gente começa ela com had. Depois do sujeito eu vou usar uma terceira forma de verbo. Então aqui a gente percebe que o had foi utilizado porque ele é a third form, terceira forma, né? Então, tinham seus pais já tido o café da manhã, ou tido o desjejum, como falam, né? Quando você levantou, ok? Então, primeiro eles desjejuaram, depois você se levantou. 2. Isabelle returned to the store because she had left the wallet there. Então, primeiro ela deixou a carteira e depois ela retornou à loja. Connor had read the book before she saw the movie. Primeiro ele leu o livro, depois ele viu o filme. Então, primeira ação, segunda ação. Sempre a ação mais recente, temos o simple past. Passado simples, apenas o verbo conjugado no passado. My apartment was clean when my brother stopped by. Okay? I had just finished cleaning it. Então, meu apartamento já estava limpo, né? Quando meu irmão, né, me visitou, eu tinha recém, né, limpado ele. Então, a ação inicial, na verdade, é a limpeza, né? Aqui com o number 1, ó. Então, lá o had e o finished, né? E tudo que veio depois, né, é lá usado no passado simples, ó. Então, ele estava limpo, meu irmão visitou, né, stop by é visitar. Então, por isso que aqui não se usa o past perfect em nenhum dos dois, porque são todas ações posteriores à limpeza deste apartamento, que é a primeira ação lá no final, ó, já utilizando o past perfect, ok? And 5, when you fell asleep, quando você pegou no sono. Had you been sleeping? Tinha você estado já dormindo antes? Ok, eu quero saber então se antes de você estar dormindo, se você já tinha pego no sono. Então, first action and then the second action. Ok? That's it for the video. Então, é isso pelo vídeo. Né? The correction of the homework, correção do tema. Ok? Any questions? Qualquer pergunta? Any doubts? Qualquer dúvida? We talk during our next live. A gente conversa durante a nossa próxima live. Ok? Bye bye. See you there.